Enquanto o Brasil sobe ao primeiro posto no ranking da incompetência no combate à Covid-19 e brasileiros morrem dramaticamente diante de seus impotentes familiares, porque a nossa rede hospitalar não dispõe de leitos ou respiradores e por incompetência do Pazuello, sem falar na vacina, que não tem a menor prioridade para Bolsonaro, o 04 do clã, o Renan, grava vídeos ofensivos em linguagem chula, em estilo malandro, quase miliciano, e que denuncia o tipo de educação que ele recebe em casa. Além e antes de fazer valer a força implacável da genética, que não tarda e não falha jamais. Quero deixar claro que o propósito deste canal é educar, e educar cientificamente, sendo este um tipo de pleonasmo. De forma que este canal não é um canal meramente opinativo, e muito menos jornalístico. Mas o tipo de proselitismo político em voga não me deixa outra alternativa, já que atenta contra o conhecimento, a civilidade e a vida. E o propósito da ciência e deste canal é contribuir com o alívio do sofrimento humano através da alavanca do conhecimento. Assim que eu me levanto em favor deste propósito e dos elevados princípios que o sustentam. Não é por acaso que temos 4 malandros numerados e que nunca trabalharam na vida, seguindo assim os passos e os genes do patriarca. O 00, ou apenas 0. Um 0 bem à direita e depois da vírgula, se me permitem o trocadilho. Uma mutação da natureza com elevado grau de contágio ideológico, principalmente quando infecta mentes despreparadas para lidar com populistas, psicopatas e narcisistas. Ou quando infecta mentes excessivamente ambiciosas, corporativistas, avessas ao conhecimento ou excessivamente tementes. Ou ainda mentes imersas em ignorância e facilmente dominadas por ritos messiânicos e crendices apocalípticas. Então, era uma vez Jair Bolsonaro, aposentado como capitão aos 33 anos em 1988, o mesmo ano em que Lula conseguiu sua aposentadoria pelo INSS por invalidez, aos 45 anos. E Bolsonaro se aposentou para ingressar na política, assim como Lula, e logo depois de sua prisão por planejar atos terroristas. E você escutou direitinho, eu disse atos terroristas. E mantenho firme compromisso com a verdade, com os fatos e com a ciência. Neste caso, com a ciência histórica, construída sobre documentos fidedignos do Exército Brasileiro. Pois sucede que durante o seu vasqueiro oficialato, Bolsonaro se destacou por causar problemas, e não foram poucos. Documentos de 1980 nos dão uma pista sobre como os superiores do então tenente o viam. Abre aspas, excessiva ambição em realizar-se financeira e economicamente. Essas são as palavras do coronel Carlos Alfredo Pellegrino, superior direto do 0, que segue. Bolsonaro, abre aspas, tinha permanentemente a intenção de liderar os oficiais subalternos, no que foi sempre repelido, tanto em razão do tratamento agressivo dispensado aos seus camaradas, segue ele, como pela falta de lógica, racionalidade e equilíbrio na apresentação de seus argumentos. Fecha aspas. Preocupações deveras perspicazes e proféticas, até que, pasmem todos vocês, Bolsonaro decidiu simplesmente detonar bombas em quartéis para reivindicar reajuste salarial. E já pensou se a moda pega? Já pensou se os sindicatos aderem à prática? Ele batizou a operação de beco sem saída. Ou seja, quero ganhar mais, logo estou em um beco sem saída. E só existe um caminho, claro, bombas.
Então, ele fez o seu showzinho pirotécnico e incendiário particular no estilo de suas falas arrepiantes na entrada do Alvorada e de suas lives sanfoneiras delirantes. E procurou a revista Veja, na época, para alardear seus atos criminosos e antidemocráticos. Não tardou para que Bolsonaro fosse preso e condenado em primeira instância pela Justiça Militar. Mas ele recorreu à anacrônica instância superior, o STM, sendo defendido pelos mesmos advogados que defendiam os demais terroristas em ação na época. E foi absolvido, e precisamente por obra de sua ignorância, ou por oportunismo ignorante, e no melhor estilo Lula, já que 2 laudos grafotécnicos confirmaram que os garranchos nos croquis para as ações terroristas eram mesmo de Bolsonaro, a quem o juiz Luiz Clerot chamou de analfabeto. Em sentença proferida em 1988, durante o julgamento no Supremo Tribunal Militar, Clerot afirmou ainda que, abre aspas, esse Bolsonaro, que não é de muitas letras, não é capaz de escrever Duque de Caxias, fecha aspas. E prosseguiu dizendo que, abre aspas, ele começa os períodos com letra minúscula, tudo com letrinha pequena, fecha aspas. E fez uma terrível profecia. Abre aspas, um exame mais aprofundado leva este Bolsonaro às profundezas do inferno de Dante, fecha aspas. E isso coloca Bolsonaro no colo da neurociência, no meu colo. Trata-se de um psicopata. Mas Bolsonaro se safou, já que 2 outros exames grafológicos encomendados por ele diziam que o resultado era inconclusivo. Homem de poucas letras, oportunista, inescrupuloso, ele pediu a palavra e converteu inconclusivo em conclusivo. E em seu favor, claro. E os juízes caíram nessa, ao menos uma parte deles. E precisamente os juízes leigos, os militares, que não se formaram em direito e não emergiram da advocacia, nem da magistratura. E havia um ambiente político dentro do tribunal, uma disputa entre juízes civis, magistrados de fato de um lado e juízes militares leigos de outro. E por conta deste 2-2, que de fato foi um 2-0 com 2 abstenções, estamos vivendo o flagelo do bolsonarismo viral. Já que combateríamos o lulopetismo de qualquer jeito, e outras lideranças teriam a chance de representar uma alternativa menos pior. E rechaçaríamos simultaneamente ao mito siamês do operário e do capitão. Você sabia de tudo isso? Pois o clã segue o rito em seu dialeto infame e desavergonhado, e sem qualquer noção de decência ou do ridículo. E chegamos ao inferno anunciado por Clerot, do 00 ao 04, todos eles abomináveis em suas abjetas declarações. Mas examinemos o discurso de ódio promovido desta vez pelo 04, o Renan, aquele que, em suas próprias ignóbeis palavras, prefere, abre aspas, morrer tossindo do que transando, fecha aspas. E me pergunto, quem transaria com semelhante imbecil? E adentramos o campo da educação ou deseducação, em se tratando desse clã. Nas proféticas palavras do coronel Pellegrino, lembram? Abre aspas, em razão do tratamento agressivo dispensado aos seus camaradas, lê-se hoje, dispensado ao povo brasileiro, às famílias que choram seus mortos, à imprensa e às instituições legítimas. E sigo rememorando o coronel, para quem Bolsonaro demonstrava, abre aspas, falta de lógica, racionalidade e equilíbrio. E aqui estamos, onde podemos notar a força inescapável da genética. Mas a educação ou doutrinação também cumpriu o seu papel. E o exemplo é o método mais efetivo de educação, e talvez o único. E então,
O Renan conclama sua patota para ir às ruas em plena pandemia, em completo desprezo pelos demais. Isso em seu vídeo Covid-19, ainda ativo no YouTube aos nossos dias, com 204 mil visualizações, cerca de 2 mil incentivadores e 3 mil detratores para mais essa aberração. Um mantra repetido por essa família criminosa que atenta contra a saúde pública em nosso país. E um vexame que será inscrito nos anais de nossa história recente. Documentos fiéis, em vídeo e tweets. E essa memória não será apagada jamais. Renan rosna mais alguns palavrões e vomita mais alguns impropérios, demonstrando seguir o exemplo paterno, ipsis literis, chamando uma mortal pandemia que ceifou a vida de quase 300 mil brasileiros de gripezinha. A absurdidade é tanta que não sabemos se estamos testemunhando apenas a genética, culminada com um exemplo, ou se esse cara está drogado. Já que não existe lógica alguma, nem racionalidade, nem equilíbrio, nem nada. Apenas narcisismo vazio e ignóbil e nenhum respeito pela vida. Ou seja, um pouco mais do mesmo, um pouco mais do clã Bolsonaro e sua sina anunciada, cujo motor é a ambição desonesta e autoritária. Mas até quando?